de funções trigonométricas, tá? A gente vai dar uma pequena lembrada, né, nas funções. E nós vamos partir até exercícios da apostila, tá bom? Então vamos lá. Primeiro uma brincadeirinha, né? Pessoal, por que eu pus essa tirinha aqui? Para mostrar para vocês que a função trigonométrica nada mais nada menos que é igual a ondas de som. Ela tem uma amplitude, tem uma imagem, ele tem um período, tá? Então isso aqui é muito envolvido em física, tá bom? Principalmente a física dos segundos anos que vocês viram no ano passado, beleza? Então, ó, funções trigonométricas. Primeira coisa que vocês têm que lembrar é o seguinte, ó, eu coloquei uma função aqui com as principais, né? 30, 45, 60, os extremos, né? Que são 0, 90, 180, 270, 360, em π radianos, beleza? Em π radianos. Então vamos lembrar agora, onde que é a função seno? Seno é deitado. Ó, cosseno, ainda até brinco com meus alunos, cosseno não parece com sono? Então, quando eu estou com sono, eu deito. Então, a reta deitada, o eixo deitado, que a gente chama eixo das abscissas, ou o eixo do cosseno, tá bom? Já o eixo em pé, a gente chama dos eixos das ordenadas, ou eixo seno. Professor, e a tangente entra onde? A tangente não entra, a tangente sai fora. A tangente é uma paralela ao eixo do seno, beleza? E é representado pelo valor lá fora. Aí eu fiz um exemplo aqui para vocês, ó. Que a tangente do ângulo de 45 graus vai ser 1. Por quê? Porque o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 e aqui também é raiz de 2 sobre 2. Tangente não é seno dividido por cosseno? Então, se a gente dividir raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, os dois são iguais. Cancelando vai dar 1. Beleza? Então, isso aí foi só uma demonstraçãozinha, né? Isso aí vocês já deveriam estar sabendo. E vamos que vamos. Vamos lá. Então, tabela de seno, cosseno e tangente no círculo trigonométrico. Peguei uma imagem aqui, pessoal, que mostra praticamente todos os ângulos principais, todos aqueles do slide passado, tá aqui, beleza? Então, ó, 30, π sobre 6, π sobre 4, e a gente vai utilizar, pessoal, os mais importantes, que são, ó, seno, cosseno e tangente, beleza? Professor, por que isso aqui? Pessoal, por quê? Seno, tangente não é seno dividido por cosseno? Se eu dividir 1 por 0, não existe. Não dá 0, gente. Ó. 0 dividido por 1 dá 0. Agora, 1 dividido por 0 não existe. Se vocês estiverem se estranhando ou achando difícil, diferente, usa a calculadora para vocês verem. Beleza? E esse daqui, gente, é aquela tabelinha lá, lembra? Ó? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um, né? Aí raiz de 1 é 1, tá? E depois, né, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, né? Aquela musiquinha lá que eu sempre canto com meus alunos, né? Beleza? Aqui também, é isso aqui que a gente vai usar. Então, esses são os principais que nós vamos usar, gente, ó. Tá bom? Esses a gente tem que, infelizmente, decorar. Todos esses em vermelho e esses em amarelo. Esses vestibulares nenhum dão. Você tem que saber de cor. Beleza? Então, esse símbolo. Voltando, gente. Sem minha carinha feia aí, né? Então, vamos lá. Gráficos da função seno. Pessoal, primeira coisa. Construir uma função seno aqui. Lembra na tabela anterior que tinha 1, 0, ó, 0, 1, 0, menos 1, 0. É aquele lá, 1, 0, menos 1 e 0. Como que eu descubro que é a função seno, gente? Eu olho por aqui, ó. Começou do zero, se for uma função simples, começou do zero,
é seno. Começou do zero é uma função seno. Começou de frente de zero é função cosseno. Se vocês olharem, vamos dar uma olhada. Ó. É um período, é a curva, intervalo de 0 a 2π. Ó. O que acontece, gente? Ó? Na segunda volta, ó, quando ele começar, ó, você viu que ele começou subindo? A gente chama isso aqui de período quando ele começar a subir novamente. Então, ó, se você olhar, ele começou no 0, depois voltou a subir no 2. Então, o período é de 0 a 2π. Se vocês olharem o período também, ó, começa aqui. Ou de pico a pico, gente. Ó, se vocês olharem aqui também, ó, ela é de pico a pico. De meio até 2,5 também 2π. Tá bom? Vamos lá. Vamos aos sinais, aquela parte chata, né? Então, se vocês olharem, no ciclo da função seno, ele começa positivo, quando chega aqui para, então quer dizer... Bom, vamos fazer só o lado positivo aqui, gente. Olha, ele começa 0, sobe, ele é positivo. Quando chega em π, quando ele chegar em π, ele transforma para negativo. Então, ele é positivo entre 0 e π e negativo entre π e 2π. Função cosseno. Olha lá, que eu falei para vocês. Ó, função seno começava do 0, a função cosseno começa do 1. E se vocês olharem, é a mesma coisa do outro. Ó, começou do 1, cosseno. Se vocês olharem, ó, aqui dá para ver direitinho o período. Ó. O período começou do 0. Ó, quando ele dá, é sempre assim, ó, de pico a pico ou de vale a vale. Se vocês olharem, como é uma senoide, ela é perfeita. Se ela começou aqui e terminou no 2π, a próxima volta vai terminar no 4π. A outra volta vai terminar no 6π. Beleza? Então, ela é cossenoide e ela tem uma função de período 2π. Essas, pessoal, são as básicas, tá? Então, vamos lá. Se a gente olhar aqui, ela começa positiva. Essa é legalzinha, ó. Ela começa positiva, negativa e positiva. Se você olhar do seno, ela era inteira positiva e metade negativa. Aqui não, ela fica meia negativa, inteira, meia positiva, inteira negativa e depois meia positiva. Então ela é bem esquisita. Ó. Se vocês olharem aqui no círculo trigonométrico, o primeiro e o quarto quadrante é positivos. O segundo e o terceiro são negativos. Beleza? Agora vamos fazer uma comparação entre o gráfico seno e o gráfico cosseno. Ó, esse é o seno e esse é o cosseno. Olha lá. Olha a diferença, ó, tá vendo? Ó, o seno começa do 0 e o seno começa do 1. Beleza? Ó, agora vamos comparando os sinais. Ó. Se você olhar, a função seno tem o positivo no primeiro e segundo quadrantes, terceiro e quarto negativos. Já a função cosseno, ela tem primeiro e quarto positivo, segundo e terceiro negativo. Ele deu uma invertida, né? Se você olhar, ele fez puxou para a esquerda, né? Para a direita, para baixo, beleza? Ó, aqui dá para entender direitinho, ó. E aqui, ó, ele divide no círculo, no eixo Y, ó, no eixo das ordenadas aqui, ó. Ele divide metade para um lado e metade para o outro. Se você olhar aqui, ó, inteiro, 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 ó. Meio inteiro, meio, meio inteiro, meio, tá vendo? Por causa desse sistema aqui, ó. Por causa dos sinais aqui, ó. Função seno. Vamos lá, gente, função tangente. Essa é a mais difícil de entender, a mais chata. Lembrando, né, gente, que no círculo trigonométrico, lembra que a tangente dá 0, 1, não existe, 0, 1 não existe, e assim por diante. Se vocês olharem, ela não existe não no π sobre 2 e no 3π sobre 2. Então, o que acontece? Ela é ilimitada, só que ela não é uma constante. Ela é
fracionada. O que é fracionada? Elas são intervalos. Então, ó, entre o menos π sobre 2 e o π sobre 2, então ela só varia nesse intervalo aqui. Vamos olhar nesse aqui que fica mais fácil para vocês entenderem. Ó, ela varia entre antes de π, depois de π sobre 2 e antes de ter 3π sobre 2. Então, ela fica só variando nesse intervalo. Então, se você olhar, elas são vários retalhos. Então, se vocês olharem, ó, elas sempre se cruzam nas partes inteiras. Ó, 0, 1π, 2π. O próximo seria onde? 3π. O próximo seria onde? 4π. E assim por diante. Então, vamos ler aqui em cima. Ó. A função tangente para um número real x é a razão entre o seno e o cosseno. Lembra que eu comentei com vocês que tangente é seno dividido por cosseno? É uma função ilimitada. Ó, vamos lá, do negativo e vai até o positivo infinito. Só que ele só está entre essa área aqui. Ó. Ele só está entre essa área aqui. Ela não passa para cá. Por quê? A tangente aqui nesse ponto não existe. Tá? No 3π sobre 2, ela não existe. No 5π sobre 2, ela não existe. No 7π sobre 2, ela não existe. Assim sucessivamente. Beleza? É uma função ilimitada, que eu nem falei para vocês. Parece que ela é limitada no x. Mas ela é limitada no y. Tá? Ou seja, não é limitada por um intervalo como as funções seno e cosseno. Mas é periódica. Que nem eu falei para vocês. 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Com os valores notáveis para a função em mãos, vamos construir o gráfico. A função tangente é ilimitada, isto é, não está dentro de um intervalo. É uma função periódica, ou seja, ocorre em determinados períodos. Vamos olhar agora os sinais. Sinal. Então, ó, vocês viram que, vocês lembram, né? Função seno, os dois positivos em cima. Função cosseno, era o primeiro e quarto quadrante. E esses são inversos, ó. Positivo, negativo, negativo, ó. Vamos lá. Negativo, positivo. Negativo, positivo. Negativo, positivo. Negativo, positivo. Assume os valores negativos e positivos. Então, vamos lá. Vamos esboçar um gráfico de uma função. Gente, aqui tá errado, tá? É 100, é n, tá bom? Eu não vou mexer agora. Então, vamos lá. Quais que a gente usa? A gente vai usar os de 90 e 90 graus, que seriam 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e os 2π. São os quatro eixos, tá, pessoal? Os quatro eixos não. Os quatro pontos dos dois eixos, né? Beleza? Então, vamos lá. Lembrando, o cosseno começa por quanto, gente? Por 0 ou por 1? Cosseno, deitado. Deitado começa com 1. Então, E é sempre aquele esquema. 1, 0, menos 1, 0. 1, 0, menos 1, 0. 1, 0, menos 1, 0. 1, 0, menos 1, 0, tá? Montando, acho que o gráfico. Agora vamos da função seno de x. Ó, a função cosseno começa do 1. A função seno começa do 0. Aí eu montei os dois gráficos juntinhos aí para vocês verem. Ó. O amarelo é seno. Desculpa, o amarelo é cosseno. E o azul é seno. Tá? Isso aqui foi mais demonstração. Agora eu vou fazer os decrescentes. Os decrescentes, gente, não, ó, aqui não pode entrar negativo. Tá? Então, os decrescentes são os fracionários. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/8, o que vocês quiserem. Beleza? Então, vamos lá. Como que eu faço esse cálculo, gente? Não é fácil, tá? Isso aqui, a trigonometria é uma das piores partes. Então, ó, presta bem atenção no que eu vou fazer. Vou olhar no centro. Então, a primeira coisa, ó, vamos esquecer essa parte aqui. Tá? Vamos esquecer essa parte. Então, eu vou começar primeiro, ó, x. Depois,
próximo da linha. Meio x. E depois o próximo, seno de x. Outra vez, outro erro aqui, gente. Preciso consertar. Beleza? Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Ó, presta bem atenção. Aqui não é meio de x. Aqueles pontos que eu falo para vocês que é o principal, tem que entrar aqui, ó. Ó. 0, meio, pi, 0, pi sobre 2, pi, 3pi sobre 2, 2pi. Presta bem atenção. Aqui tem metade do valor certo. Então, esse valor aqui, o 0, é metade de x. Se 0 é metade, quanto que é um x inteiro? Ó, meio de x é igual a 0. Se eu passar o meio para lá, 0 dividido por meio dá 0. Então, vamos fazer todos os cálculos aqui, ó. Meio de x é igual a meio pi. Agora, estou fazendo esse, ó. Passo o meio para baixo. Fica meio pi sobre meio x. Meio pi sobre 2 dividido por meio. Como que é o esquema? Copia o primeiro, inverte o segundo. Cortei os dois, virou pi. Então, presta atenção, ó. Se a metade é meio, um inteiro é pi, tá vendo? Ó? Próximo, ó. Se a metade é pi, quanto que é o inteiro? 2π, não precisa nem fazer conta. Se a metade é 3π sobre 2, concorda comigo que é só pegar 3π sobre 2 e somar com 3π sobre 2? Vai dar 3π. Por quê, gente? Ó, 3π sobre 2 mais 3π sobre 2 dá 6π sobre 2. 6 dividido por 2, 3. E o último, né? Se 2π é a metade, metade não é o... Se a gente quer achar o inteiro, não é multiplicar por 2? 4. E agora, o que eu vou colocar aqui, gente? Aqui é os valores de seno. Qual é o valor de seno? Seno começa com 0 ou começa com 1? Ah, professor, o seno começa com 0. Então, é 0, 1, 0, menos 1 e 0. Montando. Cosseno agora. Olha lá. Comecei com 0. Metade de 0. 0. Metade de meio. 1. Metade de 1. Desculpa, falei besteira, gente. Se a metade é 0, o inteiro quanto que é? 0. Se a metade é meio, o inteiro é 1. Então, se vocês olharem, é igualzinho isso aqui. O que muda aqui agora? Aqui tem que ser o quê? Cosseno. Cosseno começa com 1. Montei o gráfico, ó. Como que eu fiz esse gráfico, professor? Ó, 0 e 0, 0. Pi. O pi vale 1, ó. Olha o que aconteceu, gente. Presta bem atenção nesse gráfico, ó. Por incrível que pareça, ó, quando a função é fracionária, por isso que eu falo para vocês que função trigonométrica engana pra caramba. Quando a gente olha uma função trigonométrica cosseno de meio, meio significa o quê? Metade. Metade, o gráfico vai diminuir pela metade. Por incrível que pareça, é o contrário. O gráfico vai dobrar. Olha aqui, ó. O gráfico dobrou. Ó, 1, 2, 3, 4. O período que era 2 virou 4. Ó, daqui a aqui que é o período, ó. Tá vendo? Ó, daqui a aqui é período. Olha, então aumentou para 4. Então, o que acontece? Quando o gráfico, quando a função trigonométrica é uma fração, o gráfico vai dobrar no eixo X. Beleza? Ó, aí eu fiz aqui uma tabelinha, ó, mostrando os 4 gráficos para vocês. Ó, que tem os 2 primeiros, que era o cosseno de x, ó, cosseno de x e o cosseno de meio x. Ó, olha o cosseno de x. Ele fazia a primeira... Ele começava a crescer no π. Onde ele começa a crescer agora? No 2π. Então, resumindo, ele dobrou o tamanho. Dá para perceber que ele dobrou o tamanho no eixo x, né? Ou
certo? Ó, ele dobrou o tamanho. Olha agora o seno, foi a mesma coisa, gente, ó. Olha aqui, ó. Primeira corcovinha, ó, era no meio pi. A primeira corcovinha aqui, ó, a primeira subidinha, começou num pi, então ele dobrou. E agora, mostrando os 4 gráficos juntos, ó, ficou essa miscelância aqui, ó, que não é fácil. Gente, a pior função que existe é a trigonométrica. Então vamos lá agora. Agora vamos ver as variações. Nós fizemos as básicas, que era cosseno de x, cosseno de meio x. Agora nós vamos começar a aumentar as dificuldades. Agora é 3. Presta bem atenção, ó. Essa daqui, quando vocês estão vendo que esse 3 aqui, ó, ele não está grudado no x, ou ele não está no cosseno, significa o quê? Que eu quero o cosseno de x mais 3. Então, ó, vamos lá. Olha como que eu fiz essa tabela. Esquece essa parte aqui, ó. Qual é o primeiro elemento? X. X. Qual é o segundo elemento? Ó, cosseno de x. Qual é o terceiro elemento? 3 mais cosseno de x. Então, lembrando, vamos lá como que era o esquema. Agora, ó, vamos colocar o x, que agora é cosseno de x. Coloquei os valores, certo? Qual é o valor do cosseno de x? Ah, peraí, professor, o cosseno começa com 0 ou com 1? O cosseno sempre começa com 1. O que eu tenho que fazer aqui agora? Ó? Eu tenho que pegar o valor do cosseno e somar com 3. Nossa, professor, é só isso? Só 3 mais 1, 4. 3 mais 0, 3. 3 mais menos 1 dá 2. 3 mais 0, 3. E 3 mais 1, 4. O que nós vamos fazer, gente? Agora a gente vai pegar o primeiro com o último e vai montar a tabelinha. Essa é a tabelinha nossa a partir de agora. A gente vai ligar o 0 com o 4, o π sobre 2 com o 3, o π com o 2, o 3π sobre 2 com 3 e o 2π com 4. Vamos montar o gráfico? Olha lá. Tabelinha que eu achei no slide anterior. Montei o gráfico. Olha aonde foi parar esse gráfico. Lembra que o cosseno tinha que partir daqui, ó? O cosseno partia assim, ó. O que aconteceu apenas? Ele subiu 3 unidades. Então, quando tiver um número antes do cosseno, esse número aqui antes do cosseno, a gente chama que ele vai entrar no eixo y. Ele vai subir ou descer. Se aqui fosse 3 negativo, em vez de subir para o 4, ele ia descer para o menos 2. Porque ele já estava no 1, ó. 1, 2, 3. Aí essa ondinha ia ficar aqui, ó. Beleza? Então, ó, se vocês olharem, ó, montei o gráfico, né, com as coordenadas, ó. Agora vamos falar, período. Período, ó, a gente vai agora começar sobre período. Período vai de 0 a 2. A imagem é o ponto mais baixo da cossenoide, né? E o ponto mais alto. Então, se vocês olharem, ele tem uma imagem de 2 aqui. Vai de 2 a 4. Ó. Então, a imagem vai de 2 a 4. Período 2 π, ó. Professor, como que eu sei, ó? Aqui não é a parte mais alta? Até a parte mais alta. Se eu fizesse aqui, ó, da parte mais baixa até a parte mais baixa, também dá o mesmo valor, gente, ó. Da mesma coisa, ia dar 2π. Beleza? É só você fazer, ó, 1. Aqui seria 3, certo? 3 menos 1, 2π também, mesma coisa. E a imagem é do ponto mais alto ao ponto mais baixo. Vai de 2 a 4. E o domínio é sempre R, gente. Não precisa nem ficar se matando. Vamos fazer outro agora, ó. Se vocês olharem, ó, qual a diferença? É 3 vezes. Professor, mas o senhor já está fazendo cosseno. Gente, a diferença do cosseno e seno, o cosseno começa do 1 e o seno começa do 0. O resto é tudo igual, gente. Então não precisa a gente ficar fazendo vários. Vamos fazer todos do cosseno, que fica mais fácil para vocês entenderem. Agora o que eu faço? Ó, é 3 vezes o cosseno. Então vamos lá. Tabela de novo, ó. Esquece isso. X, cosseno de x, certo? E depois 3 cosseno de x. Se vocês olharem, olha lá, x, o cosseno de x começa com quanto? Com 1, 1. Agora eu vou multiplicar 3 vezes o cosseno de x. Aí o que eu fiz? 3 vezes 1, 3, 3 vezes 0, 0. Pego o primeiro e o último,
Montei a minha tabelinha. Agora vamos lá para o gráfico. Olha lá. O que aconteceu dessa vez? Vamos lá, claro, ele subiu 3. Só que o período dele, olha o que aconteceu com o período. Aumentou 3 vezes. O período do outro não era 2, agora o período desse aqui ficou 6. Ele vai de 3 a menos 3. Como 6, professor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, aumentou a amplitude. Vamos ver, ó. Vamos colocar os pontos para não ficar perdendo tempo, né? Ó, período continua sendo 2π, ó. Vai de 0 a 2π, ó. E a imagem, agora sim, a imagem foi de menos 3 até 3. Então, ó, período 2π, 2π, ó. 2π. Imagem de menos 3 a 3. E o domínio é sempre R. Vamos piorar um pouquinho mais agora. 3 menos 2 cosseno de x. Então, vamos lá, pensando. É o cosseno de x vezes 2. E a resposta disso, negativa, tirando 3. Então, vamos lá. Como que eu monto a tabela? X, depois cosseno de x, depois 2 cosseno de x, depois 3 menos cosseno de x. Ó, vamos lá de novo. Ó. X, cosseno de x, menos 2 cosseno de x, e depois tudo 3 menos cosseno de x. Então, vamos lá. Coloquei, ó, os principais, certo? Que é sempre isso. Vamos de novo. Cosseno começa do 1. Depois, agora nós vamos fazer assim, ó. Menos 2 vezes o cosseno. Menos 2 vezes 1. Menos 2 vezes 0. Menos 2 vezes menos 1. 2 vezes 0, 2 vezes 1. Então, ó, beleza? E agora, o que nós vamos fazer aqui, ó? Vai ser 3 menos o valor que eu achei. Ó, 3 menos 2, 1. 3 menos 0, 3. 3 menos 2, 1. 3 menos 0, 3. E 3 menos 2, 1. A gente vai pegar o primeiro e o último, sempre. Aí vai sair essa tabelinha para nós, ó. Vamos ver o que aconteceu agora com o gráfico. Vamos lá, nossa tabelinha. Vamos ver o que aconteceu com o gráfico. Olha o que aconteceu. O cosseno mudou muita coisa aqui, ó. Primeiro, porque ele ficou negativo. Então, ele inverteu. Ele era assim, ó. Agora, ele começou subindo. Antes, ele começava descendo. Então, ele inverteu o sentido do gráfico. Por que ele inverteu o sentido do gráfico? É que é negativo. Beleza? Vamos ver o período? O período, será que mudou? Vamos lá. Ó, período. Do maior para o maior. Ou do menor para o menor, ó. Que tanto faz, gente, ó. Do menor, de 0 a 2, 2. Do maior, de 1 a 3, também 2. Então, vamos colocar os pontos, né? Para não ficar perdendo tempo. Olha lá, período. De 0 a 2. Então, é 2. Amplitude. Vamos olhar a amplitude. O mais baixo está no 1 e o mais alto está no 5. Período 2. Imagem vai de 1 a 5, que é a amplitude aqui, né? E o domínio continua sendo R. Vamos fazer o mais difícil agora. Vamos lá, gente. Agora vem os mais difíceis. Se vocês olharem, agora apareceu 3 valores, ó. Então, vamos lá. F de x é igual a 4 mais 3 vezes o cosseno de 2x. Então, vamos lá. Como que eu monto essa tabela? Primeira coisa, ó. Elemento por elemento. X. Depois. Deixa eu botar o laser aqui que é melhor, gente. X. Depois 2x. Depois 3 cosseno de 2x. E por último, 4 mais cosseno, mais 3 cosseno de 2x. Então, vamos ver se está certo. Ó. X, depois 2x, depois 3 cosseno de 2x, desculpa, depois cosseno de 2x,
depois 3 cosseno de 2x e depois 4 mais 3 cosseno de 2x. Vamos lá. Primeira coisa, gente, tá vendo que o x está agarrado? Então, aqueles valores que a gente sempre coloca iniciando, a gente tem que colocar no 2x. Beleza? Por quê? Aqui está dizendo que aqui tem duas vezes. Então, aqui está dobrado. Isso aqui é o dobro. Professor, como que eu calculo isso? Vamos fazer as continhas, ó. 2x não é igual a zero? Se eu passo 2 dividindo, 0 dividido por 2, 0. Próximo. Π sobre 2. 2x é igual a π sobre 2. Passo 2 multiplicando, vai ficar o quê? 4. Beleza? Próximo da minha lista, que é o π. 2x é igual a π, passo 2 dividindo, π sobre 2. Próximo da minha lista, 3π sobre 2. Então, 2x é igual a 3π sobre 2. Passo 2x multiplicando, 2 vezes 2, 4. Vai ficar 3π sobre 4. E o último, 2x é igual a 2π. 2π sobre 2 é igual a π. Tá aí. Beleza? Deixa eu ver se não tem nada errado. Vamos para o próximo. Agora sim, qual é o valor do cosseno? Ah, professor, o cosseno começa do 1. Então, beleza. 1, 0, menos 1, 0 e 1. Agora vamos lá. Agora eu vou multiplicar 3 vezes esse valor aqui. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes menos 1. Não vou nem ficar perdendo tempo explicando isso, né? E aqui que eu tenho que fazer? Pegar, somar 4 a essa resposta que eu achei aqui. 4 mais 3 igual a 7. Beleza? Eu não vou ficar perdendo tempo para o vídeo não ficar tão grande. Pego o primeiro e o último. Montei a minha tabelinha. Olha os valores que deu, gente. Quer dizer, esse gráfico vai para crescer por todos os lados, né? Então, vamos lá. Voltando a tabelinha de novo, né? Vamos montar o gráfico. Então, vamos lá. O que aconteceu? O gráfico normal aumentou 4 vezes em relação ao que era antigamente. E tem todos esses valores aqui. Então, ele, ó, eu multipliquei por 2, ele se achatou. Olha a primeira volta dele. Está dando em π. Então, olha que engraçado. Enquanto a gente pensa que a função trigonométrica ela dobra o tamanho quando é duas vezes, é ao contrário, ela diminui o tamanho, ela diminui o eixo x. Né? Então, ó, vamos jogar os valores aqui para vocês entenderem. Ó. Ó. O período agora ficou apenas um x. Ó. Então, dobrou aqui e aqui diminuiu pela metade. Então, por isso que a maioria dos alunos que não conhecem trigonometria, acha que quando dobra o valor aqui, ele dobra o período. Não, não dobra o período. Ele diminui o período. É o contrário, eu sempre falo, ó, quando tiver meio x, é o dobro. Quando tiver 2x, é a metade. Beleza? Então, vamos lá, achar, ó, período, imagem. Então, ó, período é um π, imagem vai do 1, menor valor, até o 7. E os domínios continuam dos reais. Vamos lá, gente. Agora vamos fazer uma decrescente, tá? Olha o tamanho dessa bichinha aqui. Menos 3 mais 2 cosseno de meio x. Então vamos lá. Como que era o esqueminha mesmo? Deixa eu mudar aqui o cursor, que eu tive que consertar um erro que eu fiz. Então vamos lá. Primeiro, x. Depois, meio x. Depois, cosseno de meio x. Depois, 2 cosseno de meio x. E depois, menos 3 mais 2 cosseno de meio x. Então, vamos lá, lembrando sempre, ó, quando tiver aqui, ó, aqui que tem que entrar aqueles valores lá que a gente sempre usa. Lembrando aqui, ó, aqui tem metade. Aqui tem metade, ó, metade de x. Metade de zero. Se a metade é zero, o dobro quanto que é? Zero. Metade de π sobre 2. Se aqui é a metade, o dobro é π. Se aqui π é a metade, o dobro é 2π, 3π, 4π. Agora eu vou demonstrar aqui para vocês. Ó. Passo o 2 dividindo, 0 dividido por 2, 0. Meio, passa dividindo. Copia o primeiro, inverte o segundo. Cortou, dá π, ó, tá vendo? Ó? Se aqui é a metade, o dobro é π. E assim por diante. Ó. Se aqui é metade, é π, o dobro é 2π.
Se aqui, ó, não dá 1,5 π, se é 1,5 π, o valor de x é o dobro, 3π. E se a metade é 2, o dobro é 4π. Então, vamos lá. Coloquei. Agora, vamos lá. Cosseno de meio x. Vamos lá. Qual é o cosseno de x? Ah, é 1, 0, menos 1, 0. Beleza. Agora, nós vamos fazer isso aqui, ó. 2 vezes esse valor aqui, ó. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 0, 0 e assim por diante. Agora aqui, ó, é isso menos o 3. Então, o valor desse é a coluna menos 3. Menos 3 mais 2, menos 1. Menos 3 mais 0, menos 3. E assim por diante. Beleza? Minha filha, dia da manhã da minha filha secando o cabelo. Difícil, né? Por isso que eu falo, dividir casa com filho é uma merda. Então, vamos lá. Pego o primeiro e o último. Saiu minha tabelinha aqui, ó. 0 e menos 1, π e 3. Vamos montar o gráfico. Tchan, 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 tchan. Montei o gráfico. Olha que gráfico lindo e maravilhoso, ó. Se vocês olharem, qual é o período dessa bimboca aqui, ó? 4, ó. Então, o que aconteceu, ó? Aqui era meio, não era? Já dobrou. Vezes 2, quadruplicou. Certo? Então, vamos lá. Ligando os pontos. Ó, período, 4π. Imagem vai do menos 1 ao menos 5, né? Agora vamos colocar os pontos. Ó. Só para ficar bonitinho, né? Isso eu fiz agora porque eu tinha esquecido. Beleza? Próximo. Então vamos lá. Tentei demonstrar a maioria das funções trigonométricas. Se vocês observaram, eu só usei o cosseno, que nem eu disse nos slides anteriores. Mas como já vimos que a diferença entre o seno e cosseno apenas é a ordem, ou seja, os cálculos são praticamente iguais. Tá aqui, gente, ó. Tudo que eu fiz lá, ó, ao observar que todas as representações seguem um padrão, onde há uma onda perfeita que tem um limite inferior e superior, que representa a imagem, e a distância de um pico a outro, se a gente representa por período. Vamos lá, agora eu vou esboçar a tangente de x. Aqui, ó, são os valores que a gente viu lá naquela tabelinha, gente, ó. Esses valores aqui, ó. Tá? Então, agora a gente vai representar. É só isso, gente. Não tem mais o que fazer, tá vendo? A gente vai colocar agora, ó. Tá vendo? Ele bloqueia, ó. Quando chega aqui, ó. Chega aqui, ó. Não pode seguir, porque não existe. E assim sucessivamente, gente, tá? Então, vamos lá. Período, π. Por que o período é π? Se você olhar, ó, começa no meio e termina no 1,5. Por isso que é π, tá? Então, ó, se você olhar aqui, ó, meio, 1, tá? Imagem nos reais. E o domínio, gente, ele é π sobre 2 mais κπ. O que quer dizer κπ? Aqui só pode entrar números inteiros, gente. Então, você pode ver que é sempre os números inteiros. 0, π, 2π, 3π, 4π. Por isso que é o K. O K é um número inteiro, tá? Então, vai de meio a 1, de 1,5 a 2, de 2,5 a 3 e assim por diante. Beleza? Vamos lá. Correção dos exercícios da apostila, volume 3. Beleza? Então, aqui tem as páginas, os exercícios. Então, gente, ó. Ele está pedindo para ser o tempo 1, tempo 2 e tempo 7 sobre 2. Ó, olha onde está o t aqui. Então, eu vou multiplicar o t por meio. Então, ó, vamos lá. F de 1 vai ser cosseno de 1. Cosseno de 1 vezes π sobre 2, π sobre 2. Qual é o cosseno de π sobre 2? Vamos lembrar, cosseno de 1 de 0 é 1, cosseno de π sobre 2 é 0. Então, 2 vezes 0, 0. Posso na minha lista. Agora, sendo 2. π sobre 2 dá 2π. 2π sobre 2. Ó, 2π sobre 2 dá π.
Cosseno de π é menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Agora, de 7 meios, então vai ficar 7π. 7 vezes π, 7π. 2 vezes 2, 4. 7π sobre 4. Cosseno de 7π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Tinha que olhar naquela tabela, gente, beleza? Ó, a gente vai cancelar esses dois. 7π sobre 2 é raiz de 2. Página 13, ó. Esboce os gráficos. f de x igual a cosseno de x, está prontinho. 5 mais cosseno de x, lembra? Cosseno de x vale 1, é só somar com 5. Aqui eu só vou subtrair 3 e aqui eu vou subtrair 5 do cosseno. Já achei todas as respostas aqui. Tá? Não vou ficar perdendo tempo, prestem atenção, ó. Tá vendo? Ó, cosseno é 1, 0, menos 1, 0 e 1. Só somei com 5. Esse eu subtraí 3 e esse aqui eu subtraí 5. Montando os gráficos, ó. Tá aí, ó. O que vocês percebem, ó? Vamos no azul. Ficou 2 azuis aqui, né, gente? Então, vamos lá. O amarelo é esse. Ó, esse aqui, ó, que começa com menos 4, é o vermelho, ó. É o menos 5, ó. Ele não estava aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele vai diminuir 5. Esse vai aumentar 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esse diminuiu 3, ó. 1, 2, 3. Beleza? E a onda continua sendo perfeita. Atividade 9, página 15. Então, vamos lá. Diferença de 3 seno de x e seno de x. Então, vamos lá. Se a gente olhar, ó, é 3 vezes o seno. O que acontece? Vai aumentar 3 vezes. 0. Olha aqui, gente, ó. Porque os dois deu igual. Porque aqui é 0, certo? 0 vezes 3, 0. Então, eles vão sair do mesmo lugar. A única diferença, ó, que o azul estava em 1. 1 vezes 3, 3. Subiu 2 unidades. Ó, aqui desceu 2 unidades. Aqui subiu 2 unidades. E nesses pontos aqui, não subiu nem diminuiu, porque é multiplicado por 0. Vamos lá, gente. Ó. Tem aqui os gráficos. Aí está dizendo assim, no intervalo considerado, identifique os trechos em que f de x e g de x são crescentes. Vamos lá. F de x, primeiro seno aqui, ó. Então, ó, se você olhar, aqui é metade do π, certo? É π sobre 2. Então, ó, de 0 a π sobre 2, ele é crescente. Depois, de π sobre 2 até π, ele é decrescente. Até, ó, ele é decrescente. Ele começa aqui, ó, no π sobre 2 e vai até o 3π sobre 2. Depois ele começa crescente no 3π sobre 2 e vai até o 5π sobre 2. E assim por diante, beleza? E assim por diante. Já o cosseno, ó, ele começa menos π sobre 2, é crescente até o 0, depois ele é decrescente até o π, depois ele é crescente até o 2π, depois ele é decrescente até o 3π, depois ele é crescente até o 4π. Beleza? Ah, professor, é só assim? Simples. Subiu, crescente. Desceu, decrescente. Aí eu fiz um resumo aqui para vocês. Ó. F de x é entre 0 e 2, e entre 3π sobre 2 e 2π. A gente só analisou até 2π aqui, tá, gente? É decrescente entre π sobre 2 e 3π. O g de x é crescente entre π e 2π. E ele é crescente... aqui tá errado, gente. Ele é decrescente entre 0 e π, tá bom? O valor máximo de f de x ocorre no ponto π sobre 2. E é o valor mínimo que ocorre 3π sobre 2. Notamos que o gráfico de f de x passa voltado para baixo. Notamos que o gráfico de f de x passa de voltado para baixo a voltado para cima no ponto x igual a π. O que é voltado para baixo e voltado para cima? Então, ele está para baixo, quando ele chega no π, ele sobe de novo. Por isso que é x igual a π, beleza?
em que g de x assume um valor mínimo, já o gráfico de x é voltado para baixo e voltado para cima no ponto x sobre 2. Voltado para cima e para baixo e depois para cima. Tchum. E aqui é de baixo voltado para cima. Beleza? Próximo.